Juan Godoy. Graça e paz aos amados irmãos da Confederação Sinodal Setentrional. Acertei, né, Geraldo? Sim. Essa sinodal tão querida, que tem lembrado de nós aqui no Rio de Janeiro, nos convidando para pregar. É sempre um prazer estar com os irmãos. Quando o irmão falou aí do irmão Natim, né, da igreja de Caracaraí, salvo engano, era uma igreja que precisava de pastor, né? Geraldo falou assim, olha, tem uma igreja que vai precisar de pastor. Ano passado, antes de ir para Pavuna, quase que eu fui para Roraima. Rapaz, olha aí. nós estávamos aguardando. Ó. Esse é um presente muito bom. Ó. Então, Mas, rapaz, não acredito no negócio disso. É sempre um prazer rever os irmãos, tá bom? O mais distante é o presbítero Paulo da Fron. Na cidade vizinha ali, cidade importante de Belford Roxo, tem um portal bonito. Graças a Deus, nós estamos a oportunidade de rever os irmãos. E também conhecer o presbítero Ronaldo, um grande prazer conhecer o irmão. E ele foi de pertinho, né, da terceira igreja de Caxias, agora está em Belo Horizonte. Deus abençoe o querido irmão, tá bom? O irmão Geraldo já é de casa. Sinta-se como se estivesse na sua sinodal, viu? Mas vamos ao texto sagrado de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 ao verso 7. E aí eu queria que os irmãos estivessem com a Bíblia aberta para nós extrairmos as lições do texto, rápidas lições para o nosso coração. Não digo que aqueles irmãos que não vieram perderam, mas eles apenas deixaram de ganhar, não é verdade? Na comunhão e na aprendizagem da palavra de Deus. Quem perde é que deixa de vir. Eles não perderam, né, reverendo? Porque não ganharam nada, né? A gente só perde o que tem, né? Eles não receberam, é verdade. Para perder. É verdade. O Paulo estava com saudade dessas piadas. É verdade. Pior do que não perder é não encontrar, né? E Jesus falou, para você ganhar, primeiro você tem que perder. É verdade. Irmãos, vamos lá. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, ele disse, vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto riquíssimo da palavra do Senhor, um texto que vai nos mostrar um grande problema enfrentado por uma mulher, cujo texto não diz o nome, porque certamente diz alguns intérpretes do texto, né? Alguns teólogos, que não era ênfase determinar propriamente dito o nome dessa mulher e as informações da identidade dessa mulher, porque a ênfase do texto estava na problemática que essa mulher estava enfrentando. Certamente nós podemos resumir essa problemática como uma crise e dizer que essa mulher, pelo que se mostra nos primeiros versículos do texto, ela estava atravessando uma crise
E dentre essas etapas da crise, essa mulher, né, dentre essas facetas da crise, melhor dizendo, essa mulher, ela enfrenta uma crise por conta também do luto da perda, né, da morte do seu marido. Ela ficou, então, desprotegida, irmãos, pelo contexto da lei civil daquele tempo, que era papel, com toda certeza, do homem ser o provedor da casa e do sustento da família, não é? A representação do grande Jeová Jireh, o Deus da providência. Então, essa mulher atravessa uma crise porque estava viúva e a solução dada pela lei era que seus filhos fossem levados como escravos para que pudessem pagar com o trabalho e conseguir o sustento para a sua casa. Mais que isso, além de ter perdido seu marido, né, ter ficado viúva, ela perderia também a convivência com seus filhos, ficaria cada vez mais à mercê da sociedade naquele tempo. E aí, essa mulher, ela ressalta algo muito importante no versículo de número 1, quando ela vai dizer: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. A Bíblia vai nos dizer em outro texto que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essa mulher, então, ela toma isso como parte da sua identificação. Ela diz: olha, eu aprendi com meu marido porque ele temia ao Senhor. Certamente, ela passava por muita angústia, por muita dor, por muito sofrimento no seu coração, mas veja bem o que acontece. Quando o Senhor Jesus operava os seus milagres no Novo Testamento, nós podemos observar que ele sempre perguntava àqueles aos quais ele ia operar o milagre, ele dizia: o que queres que eu te faça? E veja bem que no Antigo Testamento, nesse texto propriamente dito, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? E aquela mulher, como primeira lição, né, nós podemos aprender que o milagre do Senhor depende daquilo que nós temos para oferecer. Olha que interessante, não é? O Senhor não queria os bens daquela mulher, aquele homem não queria também os bens daquela mulher, mas Eliseu, ele diz, né? Ele pergunta: o que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Deus não precisa de nada da gente para que ele possa operar o milagre, mas ele certamente deseja ver o nosso coração sendo entregue diante do altar para que ele possa operar esse milagre. Raramente corações que não estão diante do altar reconhecem o milagre feito pelo Senhor. Raramente. Então, olha o que acontece. Essa mulher deposita o seu coração diante do altar, porque ela diz: eu não tenho nada em casa, né? Senão uma botija de azeite. Ou seja, hoje em dia nós diríamos: eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma mesa, eu tenho um sofá, eu tenho uma televisão, eu tenho um rádio, um micro-ondas, uma geladeira. Mas aquela mulher, se tivesse nos dias de hoje, ela diria: não tenho nada disso me aproveita. Eu só tenho uma botija de azeite, que era algo valioso naquele momento para ela, e ela então oferece isso ao Senhor. E aí eu faço uma pergunta aos irmãos: o que os irmãos têm para oferecer ao Senhor nessa noite? Não quero fazer como alguns pastores têm feito, não na igreja presbiteriana, mas em outras denominações que a gente pode ver, pedindo que as pessoas tragam diante do altar dinheiro, bens, propriedades. Não é nada disso. Eu apenas pergunto aos irmãos: o que é que os irmãos têm a oferecer ao Senhor nessa noite? O seu coração, a sua gratidão, o seu tempo, o seu pensamento, investindo aquilo que você faz para pregar, evangelizar a palavra bendita do Senhor. Uma segunda lição que a gente pode observar no texto, né? Quando vai dizer no versículo 3: então disse ele: vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Se a primeira lição diz para nós, no texto, que o milagre do Senhor, ele depende daquilo que a gente tem para oferecer, né? E muitas das vezes é a nossa gratidão, ou o nosso coração. Em segundo lugar, o milagre do Senhor, ele é uma forma de nos fazer relacionar com aqueles que estão ao nosso redor.
É uma forma de nos fazer relacionar ou testemunhar com aqueles que estão ao nosso redor. Porque certamente aquela mulher teve que sair e pegar vasilhas emprestadas com os seus vizinhos. Se ela não tivesse um bom relacionamento com os seus vizinhos, ela não conseguiria vasilha nenhuma, botija nenhuma. E olha que interessante, ela vai e consegue muitas vasilhas emprestadas. Então, o bom relacionamento daquela mulher com seus vizinhos foi uma forma que Deus utilizou para abençoar a vida daquela mulher. Porque imagina se ela não falasse com o da direita nem com o da esquerda. Seria uma situação muito complicada. E a gente sabe, hoje em dia, todos nós temos vizinhos muito bons, né? Falamos com todos os vizinhos, o vizinho não implica com a gente não implica com os vizinhos, a gente não coloca o lixo na porta deles, eles colocam a nossa caçamba do lixo para o serviço público buscar. É sempre uma troca de gentilezas, é uma coisa muito agradável, quase não se vê discussão, né? Em Roraima, certamente é só aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro que os vizinhos às vezes têm um atrito, né? Aquele aumentar de voz, aquela confusão, mas a gente precisa entender à luz desse texto a importância que tem de nós nos relacionarmos bem com os nossos vizinhos. Essa semana eu fui ao sepultamento de um vizinho, né? O vizinho que mora à minha direita. Ele, desde que eu nasci, sempre morando lá, ele ministro da Eucaristia na Igreja Católica, casado há 64 anos com a Dona Arlete, e a Dona Arlete, uma irmã metodista. E olha que interessante, né? Um líder religioso, o pastor metodista estava lá para fazer o sepultamento, franqueou a palavra ao diácono da Igreja Católica, e quando o pastor falava alguma coisa lá, o pastor falava que ele, mesmo sendo católico, fazia os cartazes da igreja para que a esposa pudesse então ensinar as crianças. Um cooperava com o trabalho do outro, mesmo sendo de denominações distintas. E olha que coisa interessante a gente teve para aprender, porque certamente eu, como vizinho, nunca vi os dois brigando por conta da sua religião ser diferente. Pelo contrário, ele agora no final da vida, com a sua dificuldade de leitura e ela com dificuldade nas pernas, ele ajudava ela no andar, no locomover, e ela ajudava ele lendo a Bíblia para ele. A Bíblia, na versão lá, na linguagem católica, ela lia a Bíblia para ele, para que ele pudesse, assim, ter o seu gosto da leitura da palavra renovado. Então, olha que situação interessante a gente tem para aprender, porque muitas das vezes a gente discute com os vizinhos, a gente tem problema com os vizinhos, aqueles que nos cercam. Os vizinhos aqui estão representando aqueles que nos cercam, né, irmãos? Então, a gente tem problema com aqueles que nos cercam, quando, na verdade, o Evangelho da graça do Senhor nos convida à comunhão, a nos darmos bem, à coinonia, à amizade, ao acolhimento, quando, na verdade, não é para nós estarmos nas disputas, nos conflitos, e a gente deve ter a presença do Espírito Santo para nos ajudar nisso. Então, é uma questão de sabedoria, porque muitas das vezes nós ficamos levantando bandeiras e nos esquecemos de levantar a bandeira do Evangelho que nos chama a um momento de comunhão. E se o milagre depende daquilo que nós temos em casa para oferecer, o milagre depende do nosso bom relacionamento com os nossos vizinhos, não é? O milagre também depende de algo na esfera do sobrenatural, que é uma vida de oração. Então, a terceira lição é a questão de que uma vida de oração influencia diretamente nos resultados desse milagre maravilhoso. Então, uma vida de oração influencia no milagre recebido, um milagre maravilhoso. E olha que no versículo 4 está escrito: então, entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Então, certamente, quando aquela mulher entra, fecha a porta do seu quarto sobre os seus filhos, aquela mulher estava em oração. Tem um texto bíblico que vai nos remeter de que, ao orarmos, nós devemos ir para o nosso quarto, fechar a porta e, no secreto, orar ao Senhor que ouve a nossa oração. Portanto, é uma referência interessante do texto que nos orienta a irmos para o quarto, fecharmos a porta e falarmos com o Senhor. Também no texto de 1 Tessalonicenses,
no capítulo 5, verso 17, vai dizer para nós que nós devemos orar sem cessar. Orar quando tiver o azeite, orar na falta do azeite, orar na fartura ou orar na bonança. Nós devemos orar em todo o tempo. E olha que interessante, porque partiu, versículo 5, pois dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Quando a gente ora, o milagre acontece. Quando a gente ora, a gente tem discernimento espiritual para compreender aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo muitas coisas pelo seu povo, mas ainda tem pessoas que não reconhecem isso, porque não têm discernimento espiritual para compreender aquilo que Deus está fazendo nas suas vidas. E olha o que acontece, né? As vasilhas enchiam. Então, aqui é a manifestação, o milagre, ele é a manifestação do grande Jeová Jireh. O milagre, ele é a grande manifestação do Jeová Jireh. Jeová Jireh é Deus da providência, Deus da provisão, tá bom? Então, meus amados irmãos, nós estamos nos relacionando não só com o próximo, mas estamos nos relacionando com o Deus da provisão da nossa vida. Muitas das vezes não tem faltado nada, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é refúgio e fortaleza, como diz o Salmo 46. Ele é aquele que gera para nós proteção, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra no Onipotente descansará. E também, agindo Deus, quem impedirá? E o profeta Isaías vai dizer para nós no capítulo 41 que nós não devemos nos espantar, não devemos nos assustar, porque o Senhor é conosco. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta e Ele nos fortalece com a sua destra fiel. Isaías capítulo 41, a partir do verso de número 10, vai ter essa afirmação para nós. Então, meus amados irmãos, nós estamos num texto que fala sobre milagre. E quando é a provisão do grande Jeová Jireh, nós chegamos na parte mais importante do texto. Se você puder sublinhar na sua Bíblia, marcar na sua Bíblia, e observar que o verbo que está aí não é o verbo acabar. O azeite acabou. Acabou, irmãos? Não. É o quê? O azeite parou. O milagre do Senhor, ele não acaba. O milagre do Senhor, ele recai sobre nós e em determinados momentos ele estaciona e nós ficamos aguardando, porque o milagre do Senhor sempre tem continuidade na nossa vida. Não pense que o milagre do Senhor acabou na sua vida. O milagre do Senhor, ele parou e ele volta e ele continua e ainda com mais força, com mais motivação, com mais encorajamento, com mais vigor, apesar das suas enfermidades, da sua situação financeira, apesar de qualquer outra coisa, o milagre do Senhor, ele sempre se renova sobre aqueles que aguardam no Senhor. Então, quando a gente estuda na angiologia, a teologia dos anjos, a gente vai perceber que lá no livro de Hebreus vai dizer que os anjos são seres celestiais que trabalham para guardar aqueles que aguardam a salvação do Senhor. Então, o Salmo 34, verso 7, vai dizer para nós que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, a todo momento, o Senhor está conosco, colocando anjos ao nosso redor para nos abençoar. E ainda, diz o texto, a promessa do Senhor, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meus queridos irmãos, a presença do Senhor é constante na vida de todos aqueles que aguardam a salvação do Senhor. Eu quero terminar essa mensagem, o texto, então, dizendo que a provisão do Senhor é suficiente para nos sustentar. No versículo 7, né? O milagre do Senhor é sempre eficaz. Os irmãos podem anotar essa aplicação, essa lição. O milagre do Senhor é sempre eficaz. Por quê? Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. A preocupação daquela mulher era um problema financeiro e a gente pôde ver que aquela mulher, ela teve o seu problema resolvido. Ela perdeu o seu esposo
não ficou à mercê da sociedade, não foi necessário seus filhos irem embora trabalhar com os credores e ela ainda teve sustento para manter a sua vida e a vida dos seus filhos. Recapitulando, ver se os irmãos gravaram aí as lições, nós vemos que a identidade dessa mulher é marcada pelo temor que ela tem ao Senhor. Ela, então, passa uma grande crise, uma grande angústia e nos dá uma primeira lição, que o milagre do Senhor depende daquilo que nós temos para oferecer. E também o milagre do Senhor, ele é influenciado pelo relacionamento que nós temos com os nossos vizinhos ou aqueles que nos cercam. E nós também percebemos que a vida de oração influencia diretamente nas consequências benéficas do milagre e nós podemos ver que esse milagre ele é imediato, porque é o milagre do grande Jeová Jireh, o Deus da provisão, que com eficácia providencia o recurso para nós superarmos as nossas crises, e ele então não acaba o seu milagre. Ele renova sobre nós a sua bênção, e nós podemos então louvar ao Senhor, porque a provisão é um milagre eficaz. Que Deus esteja, assim, abençoando a vida dos irmãos, abençoando a nossa vida e fortalecendo o trabalho de UPHs para a glória do nome do Senhor. Eu ainda tenho um desejo no meu coração de ir no ministério pastoral que está só iniciando, um dia poder estar com essa sinodal presencialmente, numa grande igreja aí do Sínodo Setentrional, para nós estarmos com essa grande UPH aí, fortalecendo, pregando para os irmãos, no sentido de conquistar homens para estar envolvidos com o trabalho presbiteriano na Igreja Presbiteriana do Brasil, fortalecendo as nossas UPHs. Ore por isso, irmãos, porque nós devemos fazer sempre é orar pela UPH, orar pelos homens presbiterianos para que a UPH não seja mais uma ocupação, mas ela seja um momento de aprendizado da palavra e seja um momento de comunhão com os irmãos, como tem sido até aqui. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Amém, pastor. Muito obrigado aí pela palavra forte para a gente. E quero dizer para você que aqui em Boa Vista a situação não é muito fácil, não. Mas, ó, pastor, você me fez lembrar de uma situação que aconteceu em São Paulo. Eu estava em São Paulo e, de repente, saiu uma notícia lá que o vizinho tinha matado um outro vizinho. Por causa de quê? Por causa de lixo. Aí meu Deus do céu, o cara matou o vizinho por causa de lixo. Aí eu fui ver a história. Aí disse que a história era o seguinte, disse que o vizinho começou com brincadeira, pegando um saco de lixo, botando na frente da casa do outro vizinho. Aí o outro vizinho também, colocava o dele na frente e ficava nessa brincadeira aí. Até que um dia o vizinho saiu e aquilo foi aumentando, e um dia o cara botou um monte de lixo na frente da casa dele, e ele ficou com tanta raiva que ele pegou uma arma e matou o vizinho por causa de lixo, entendeu? Mas nós temos que ter amor. Tem um hino, né, que sempre fala isso, né? Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor